Então, pessoal, olha só, o que que a gente fez hoje? Nós preparamos essa apresentação para vocês, bem pequenininha. Peraí, deixa eu trazer vocês para cá. Ela é bem sintética, tá? Eu vou tentar acompanhar aqui o chat também, junto com vocês, e ela vai falar sobre a questão da gente retirar o DFD da contratação já aprovada, tá? Então, o que que a gente fez? A Patrícia e a Edna, muito sabiamente, me ajudaram aí. A gente trouxe 3 questionamentos, tentando resumir os questionamentos que a gente tem recebido aí no Fale Conosco, que aborda algumas questões que o PCA, que são recorrentes aqui no PCA, tá certo? Então, se a gente conseguir, deixa eu passar aqui para nossa agendinha aqui, se a gente conseguir ficar nesses assuntos aqui, ótimo, tá? Porque aí é o que a gente vai tratar hoje na nossa oficina, que é o quê? Quando que se dão as alterações no PCA, como que a gente procede essa alteração no novo módulo de divulgação de compras e como que se dá a alteração do DFD em uma contratação já aprovada, tá certo? Então, a gente percebe que as perguntas que vêm, que chegam até a gente, são sempre muito parecidas, muito semelhantes. Então, a gente pegou 3 perguntas, trouxemos para cá, e percebam se a pergunta que vocês têm não estão mais ou menos nesse sentido, tá certo? Eu vou pegar dessa pergunta, vou explorar ela mais um pouquinho, vou colocá-la um pouco mais no mundo real, tá? Elas são reais, mas vou colocar assim em outras situações acopladas a ela, tudo bem? Então vamos lá. Alterações no plano de contratações anual. Então, pessoal, muitas vezes a gente. Aí eu vou voltar aqui para conversar com vocês um pouquinho, tá? Muitas vezes a gente ouve assim, as pessoas perguntarem: eu preciso voltar o meu DFD para alterar um item, se eu coloquei só a nível de classe? Eu preciso alterar o valor, se deu a mais ou a menos? O que que eu preciso fazer quando chega no momento da execução do meu plano? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os momentos de alteração do plano. Eu posso alterar todo dia? Posso chegar, devolver minha contratação e alterar? Então, assim, a gente tem que entender que os momentos de alteração do plano são aqueles determinados no decreto, tá certo? Então, esses são os momentos que a gente pode fazer a alteração. Fora isso, são momentos excepcionais, tudo bem? Então, eu trouxe aqui para vocês o que a gente viu lá na oficina do PCA. Vocês se lembram que nós fizemos a oficina do PCA? Para quem é novo, para quem está chegando agora, nós temos lá na página do compras.sp.gov.br uma aba chamada capacitação, que a Paty não nos mostrou, né, Paty? Mas aí no final ela pode mostrar, ou ela, a Michele. E aí, nessa aba capacitação, a gente tem um quadradinho que se chama PCA. Dentro desse quadradinho tem a semana da capacitação do PCA. Foi uma semana intensa que nós tivemos no ano passado, e muitas coisas a gente já falou nessa semana, tá certo? Então, eu trouxe para vocês aqui para rememorar o que que nós falamos quando falávamos de alteração do plano de contratações, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês e a gente vai explorar. Lá na semana, e aí vamos falar primeiro da dúvida aqui, ó. Realizamos a vinculação de vários DFDs em uma única contratação, porém, queremos divulgar somente um DFD em que realizamos a contratação, mas não estamos conseguindo. Gostaríamos de saber como proceder e se é possível desvincular. A Camila consertou e eu peguei a apresentação errada, hein? É possível desvincular o DFD dessa contratação. Então, Camila, me manda aí o arquivo certo para eu poder colocar aqui, por favor. Então, olha só, o que que esse usuário falou? Ele falou o seguinte: olha, eu fiz uma contratação, eu coloquei vários DFDs em uma única contratação, e nessa contratação que eu coloquei esses DFDs, o que que aconteceu? Eu não quero usar todos os DFDs, eu quero usar só um DFD nessa contratação. E aí, como que eu faço? Eu desvinculo o DFD dessa contratação, porque se eu usar a contratação, eu vou perder essa contratação. Vocês concordam comigo? Ele vai usar a contratação, ele vai perder essa contratação. Como que ele deve proceder? O que que ele tem que fazer? E aí eu vou mostrar para vocês aqui quais são os momentos que ele vai poder alterar o PCA, tá bom? Então vamos lá.
colocar aqui de novo. Aí, vamos lá. Aqui, ó. Lá na nossa coisa do PCA, execução e vigência do plano, na oficina número 1, na aula número 1 da oficina, nós falamos quais são os momentos de inclusão, exclusão ou redimensionamento. O primeiro momento é de todo dia 15 de outubro a 15 de novembro do ano de elaboração. Então, nesse ano, vocês que estão fazendo o PCA de 2026, vocês vão fazer esse PCA de 2026, e quando for de 15 de outubro a 15 de novembro deste ano, vocês vão poder fazer as alterações para quê? Para adequar o PCA à proposta da lei orçamentária do órgão, a adequação da proposta orçamentária do órgão, tudo bem? Então, vocês vão conseguir fazer essa adequação. Então, por isso, vocês têm condições de fazer uma alteração, a primeira alteração. Quando que é a segunda alteração? Na quinzena posterior à publicação da LOA. E aí, como que funciona essa alteração? Porque vocês vão ter a publicação da LOA, e aí vocês vão fazer essa alteração para adequar à proposta da LOA. Então, o seu PCA, o PCA do órgão de vocês, ele tem que estar adequado à lei orçamentária anual do seu órgão. Se o seu órgão tem previsto lá, no total da lei orçamentária dele, que ele vai receber R$ 1 milhão e o seu PCA está R$ 2 milhões, alguma coisa está errada. Tudo bem? E aí, a gente tem aqui uma outra questão. Espera aí, deixa eu passar só para essa parte aqui, ó. E aí eu vou voltar nas perguntinhas, tá? Durante o ano da elaboração, aí a gente está falando aqui desse ano aqui, eu estou elaborando. O plano de contratações anual pode ser revisado e alterado. Por meio de quê? Inclusão, exclusão ou redimensionamento. Beleza? Então, a gente sabe que o plano de contratações anual vai poder ser alterado. Vamos voltar lá nas perguntinhas? Gente, ó, a Camila, deixa eu só trocar aqui a apresentação. Paty, me ajuda aqui. Enquanto eu troco a apresentação, mostra para eles onde é que está o PCA, por favor. Mostrar no nosso portal, né? Por favor. Eu vou Então, trocar tá aqui, bom. porque a Camila fez toda uma revisão e aí não vou. Você fez o favor de não aproveitar? Pois é, Entendi. eu peguei errado, gente, me perdoa. Quem Bom, sabe eu me faz ao vivo, perdoo, hein? perdoa também aos que já estão carecas de conhecer, mas como a Vanessa disse, né, é um evento feito para todos, e mesmo aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer, esse é o nosso portal, compras.sp.gov.br, tá? Fica petitinho aqui, mas acho que o endereço é bem tranquilo de reproduzir aí. E aqui, ó, aqui a gente está na página principal, inclusive está aqui o calendário de capacitação, que é a notícia que é recente, né? As nossas notícias ficam aqui nesse calendário, não, como é que chama? Nesse carrossel de notícias aqui. E aqui especificamente, ó, eu vou dar só um zoomzinho aqui para melhorar a visualização. No menu superior a gente tem aqui a aba capacitação. Então, aqui a gente tem o fluxo das contratações, que é esse especificamente que a Vanessa está mencionando. Então, aqui no fluxo das contratações, a ideia é trazer aqui na forma mesmo de fluxo, né? Quais são todas as fases aí previstas para uma contratação. E aí, qual que é a interação do usuário com a página, justamente identificar o tema que ele pretende aprofundar o conhecimento e clicar naquela caixa. Então, especificamente do PCA, que nós estamos falando hoje. Então, clicou aqui, aparece aqui embaixo, tá? No celular é a mesma experiência, mesma navegabilidade também. Então, aqui ficam todos os temas em ordem cronológica, mais recente para o mais antigo, e especificamente o que a Vanessa está mencionando é esse aqui, ó. Semana do PCA, tá? Então, a gente fez uma semana aqui seguidinha, com conceito, e se clicar, tem acesso ao vídeo, quando tem esse íconezinho aqui é o vídeo, e aqui é o material da apresentação. Aí só mais um rapidinho, tá, Vanessa? Só para a gente Não, tranquilo. compartilhar também. Aqui dentro de capacitação a gente tem as pílulas de logística pública, aqui a gente faz um lançamento semanal de um tema, normalmente são temas ou que estejam pertinentes, né, ao assunto que está sendo discutido aí entre a equipe e os usuários, ou então um tema que é recorrente no nosso Fale Conosco, tá? E aqui é separado também de forma macro ao assunto. Então, aqui sistema contratos, a gente centraliza aqui todas as pílulas que estão
direcionadas para esse tema, tá? São normalmente vídeos curtos, entre 1 minuto, no máximo 3 minutos aí, trazendo um tema específico para aquele sistema, tá? Então é isso. Deu certo aí? Deu certo. Então tá bom. Beleza, então vamos lá as perguntinhas aqui, agora a Camilinha fez pra gente, vamos voltar aqui. Então a primeira pergunta é: ó, realizamos a vinculação de vários DFDs em uma única contratação, porém, queremos divulgar somente um DFD que realizamos a contratação, mas não estamos conseguindo. Por quê? Porque eles queriam fazer o quê? Pegar aquele tanto de DFD que estava lá vinculado, tirar um para poder fazer na contratação e deixar aqueles outros DFDs guardados. E aí eles queriam desacoplar aquele DFD, né? Extrair aquele DFD. Gostaria de saber como proceder e se é possível desvincular o DFD da contratação. Bem, a resposta à pergunta dele é sim, é possível desvincular o DFD. Agora, a outra resposta é necessário desvincular esse DFD? Então, a gente precisa entender em que momento que essa contratação está, tá certo? E aí, eu vou passar para vocês todo o passo a passo como desvincular esse DFD, tá? Essa perguntinha aqui eu peço que vocês guardem para a gente poder ver o passo a passo, tá bom? No mesmo sentido, a gente tem essa outra questão que também a gente já tratou na outra oficina, mas eu trouxe para a gente poder conversar, que é: realizamos a vinculação de um DFD no valor total de 1 milhão, e agora precisamos realizar 2 contratações de 500 mil. Gostaria de saber como proceder e se é possível utilizar o mesmo DFD para várias contratações. Então, a pessoa ela fez um DFD num valor total, porém ela quer partir esse DFD. Então, como que ela faz? Ela fica com um DFD de 1 milhão ou ela faz 2 DFDs de 500 mil? Esse também é uma pergunta que cai muito para a gente. As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Em ambos os casos, a pessoa vai ter que decidir internamente com a gestão dela se ela vai, por exemplo, no caso desse DFD aqui, se ela vai pegar esse DFD de 1 milhão e usar o mesmo DFD e criar uma nova contratação lá no novo DC, e pegar esse mesmo DFD, tirar uma cópia, usar o mesmo DFD e fazer 2 contratações de 500 mil, ou se ela vai devolver a contratação, partir esse DFD em 2 de 500 e voltar à contratação. Tudo depende do momento que ela está. Se ela estiver no momento de planejamento ainda, no momento que ela ainda pode fazer todo aquele ajuste nas janelinhas aqui que a gente viu, né, que é o momento 1, momento 2, que ela está ainda fazendo o planejamento, e ela percebeu ali que ela tem todo esse momento aqui para ela poder fazer, que é de 15 de outubro a 15 de novembro, ou na quinzena posterior à LOA, tudo bem, ela vai devolver essa contratação e tudo mais. Ela já está no ano de execução, não é necessário. Pode fazer? Pode, mas não é necessário fazer toda essa devolução para ajuste no PCA. Por quê? Porque o seu PCA ele já está publicado, né? O valor de 1 milhão. O que você vai poder fazer? Você vai poder pegar essa contratação que já está lá, esse DFD que já está lá, e vai justificar no seu processo administrativo que o DFD ele foi feito no valor de 1 milhão, porém, você vai usar 500 mil em uma contratação, 500 mil em outra, considerando que esta contratação não seja dispensa sem disputa e inexigibilidade. Porque quando for dispensa sem disputa e inexigibilidade, você vai extrair do sistema. Aí, quando você extrair do sistema, você vai usar a sua contratação, correto? Quando você usar a sua contratação, esse DFD ele vai vir. Quando esse DFD vir, você vai consertar esse valor. E aí esse valor ele vai diminuir de 1 milhão para 500 mil, e aí você vai pegar o DFD e vai fazer a outra contratação de 500 mil. Então, isso aí vai ser consertado no sistema. Você não vai ficar com aquele DFD, por mais que ele inicialmente estava de 1 milhão, no final ele vai ficar correto, vamos dizer assim, no sistema. Só que aí vai ser a execução do seu PCA, tudo bem? E a gente precisa diferenciar, gente, o que é planejamento do que é execução, tá certo?
Então, é muito importante, deixa eu até parar de compartilhar aqui para conversar com vocês sobre isso. O que que é muito importante a gente ter em mente? O planejamento era o que eu esperava comprar, que eu esperava adquirir. A execução é o que eu realmente vou adquirir, tá certo? Então, quando a gente pensa em planejamento e execução, a gente não pode, em hipótese alguma, confundir esses 2 institutos. Eu não preciso voltar no meu PCA para adaptar ele à minha execução, porque senão eu não tenho um PCA, eu vou ter um plano no papel. Eu não vou ter um planejamento e depois uma execução. Eu vou ter um planejamento perfeito, porque eu planejei 1.000, aí chega lá na hora de executar, eu vou ter 1.200 para executar, vou falar: "Eita, não, espera aí, eu vou voltar lá no planejamento, vou apagar e vou colocar 1.200, pronto, aí o meu planejamento fica perfeito, igual a minha execução". Então, tá falho esse planejamento. A execução, ela é para ser diferente mesmo do planejamento, ela é para ser a vida real. Então você tinha um planejamento e agora você tem uma execução. Se você pega a sua execução e volta lá no planejamento para apagar o planejamento e colocar ele igual à sua execução, isso não é um planejamento e uma execução. Isso é um mundo perfeito, um mundo ideal, tá certo? Então, todas as vezes que vocês pensarem assim: "Será que eu tenho que voltar lá e ajustar meu plano, porque agora deu a mais ou deu a menos? Será que eu tenho que voltar lá agora na classe e transformar aquela classe em itens?". Não, você agora está na execução, a execução é daqui para frente. A execução é o que você precisa fazer para tornar o seu plano viável. Então, por exemplo, você planejou R$ 5.000 em material de escritório. Mas quando chegou na hora mesmo de você colocar a mão na massa, você viu que não vai precisar de tudo isso. Você vai usar só 2.000. Então, aqueles 3.000 que sobrou ali de planejamento, você vai, pegar aquela verba e vai alocar ela em material de limpeza, por exemplo. E tá tudo bem. No final, você vai executar os 5.000, porém, você vai executar 2.000 em escritório e era, por exemplo, R$ 1.000 de limpeza, você passou para 4.000 em limpeza. E não tem problema, tá certo? Então, essa é a diferença. Planejamento é uma coisa, execução é outra coisa, tá bom? Beleza? Como é que estão as perguntas aí? Deixa eu ler. Boa tarde. Qual seria o impacto de criar uma contratação que não foi prevista no PCA diretamente no novo divulgador? Ela será contabilizada no PCA? Pensando em relatórios e controle? Não. Você precisa criar uma contratação no PCA. Se você criar no novo divulgação, você está criando só uma contratação sem a aprovação do PCA. Você precisa passar ela pelo PCA para ela poder ser criada lá no plano de contratações, entendeu? Aí você vai colocar, vai passar pela aprovação da sua chefia, e aí ela vai virar uma dispensa, uma inexigibilidade, e vai passar pela aprovação da sua chefia, e você vai dar continuidade à dispensa ou inexigibilidade. Senão ela vai ser publicada como uma dispensa, mas ela não vai estar no PCA, mas vai estar no PNCP. Tudo bem? Para ela estar no PCA, ela precisa necessariamente passar pelo PGC e pela aprovação. Respondido? Vamos ver aqui, deixa eu olhar no chat. Espera aí. Se ao elaborar o PCA planejamos até o nível de PDM, mas durante a execução for necessário adquirir um produto de outro PDM que pertence à mesma classe, é necessário alterar o plano? Não, é o que eu falei agora. Se você fez a nível de PDM, um PDM, igual eu falei, nem falei a nível de PDM, falei até de classe, né? Você planejou material de escritório e agora você viu que o material de escritório está tudo ok, você não precisa mais desse material de escritório, mas precisa de material de limpeza, você vai trocar e vai colocar material de limpeza. Claro que tudo isso vai ser justificado lá no seu processo administrativo. Você viu que a sua necessidade ela foi alterada. Você não precisa mais de material de expediente, mas você precisa de material de limpeza. Quando você tem uma mudança de classe, vamos supor, eu estou falando de uma mudança de classe de R$ 1.000.000, eu vou trocar de equipamento de informática para material, para mobiliário.
uma coisa muito impactante, aí a gente tem que usar mais ou menos o bom senso, né? Nesse caso, vale a pena você voltar e ter a anuência do seu ordenador de despesas. Por quê? Porque é um valor muito impactante, é um valor alto, é uma coisa significativa. Então, vale a pena você devolver aquela contratação que estava prevendo um valor tão significativo, vamos supor, uma obra. Aí a obra foi cancelada. E esse valor vai ser revertido em material de consumo, ou seja, você tem uma mudança de classe, né? Uma mudança de origem de verba, você tem toda uma mudança, então, assim, vale a pena você passar, porque isso interfere, inclusive, no setor financeiro da sua instituição. Então, vale a pena você devolver e passar para uma nova análise da chefia. Agora, você está mudando aí R$ 500, R$ 1.000, de um item para outro item. Então, assim, esse tipo de mudança faz parte da execução do plano mesmo, entendeu? Ah, se, peraí, tá. Mas tem como utilizar um DFD em duas etapas para pregão e dispensa com disputa? Então, se você for usar, vamos supor, principalmente que é pregão e dispensa com disputa, se o total do seu DFD da sua contratação, deu um valor que você pode replicar no seu processo administrativo, não tem problema. Por quê? Porque o sistema, ele ainda não reconhece essas contratações, o sistema do compras. Você faz lá na tela laranja. Então, você vai dar uma numeração para o seu edital internamente, né? Você vai colocar lá o seu edital número 1, número 2, número 3, vai lançar no sistema lá na tela laranja. E aí, quando você for dar baixa na contratação, você vai dar baixa na contratação e vai dizer que foi um pregão ou que foi uma dispensa, você vai informar lá o número. Então, o ideal é que seja só um tipo de processo, né? Nesse caso, você vai dividir em pregão e dispensa, aí você devolveria para partir e colocar os DFDs do pregão no DFD do pregão, os DFDs da dispensa na dispensa. Seria duas contratações e encerraria cada uma com seu número. Tudo bem? Se fosse tudo um pregão, aí você encerraria tudo um pregão. Se fosse tudo uma dispensa. Mas o ideal é que cada uma das contratações, elas se revertam na contratação da sua instituição, entendeu? E aí você vai encerrar manualmente. A gente ensinou isso na outra oficina, não foi, Paty? Eu acho que eu lembro disso. Ensinamos na oficina desse, começo desse ano, tira dúvidas, na verdade, né? Tira dúvidas de janeiro ou fevereiro, acho que é como dar uma baixa numa contratação no PGC. Vanessa, gostaria muito que você frisasse a importância de se fazer um PCA realista, bem focado nas necessidades do órgão, não nos desejos. Enfim, que fosse feita uma análise crítica antes de seguir adiante. Obrigada. Sim, a gente falou muito sobre isso na semana do PCA, né? Que, assim, sobretudo, o PCA ele tem que estar alinhado à lei orçamentária, né? Então, foi o que eu falei, você não pode ter uma lei orçamentária em que seja a sua lei orçamentária tem R$ 1 milhão, inclusive o PCA, né? Porque a gente sabe que na lei orçamentária não é só o valor do PCA, mas tem outras verbas discricionárias ali descritas, né? E você ter um PCA de 2 milhões. Isso é inviável. Então, o plano ele tem que estar em consonância com o valor que você pretende ter como verba no ano subsequente. Então, se você tem como verba ali eu sempre dou o exemplo do Instituto de Odontologia lá da minha universidade, né? Eles tinham 1.300.000 em ata de registro de preço e a verba do Instituto era 300 mil ano. Então, não tem, não orna, não fecha, né? Então, assim, o plano tem que estar em consonância com o valor que a instituição vai receber de orçamento para as aquisições de material de consumo permanente e bens intangíveis, que no caso são os softwares, que tem que estar alinhado também ao PDT, né? Vanessa, então esse exemplo da alteração da demanda no ato da execução pode ser utilizado para alterar tanto o valor quanto o item no ato da execução, correto? Isso para inexigibilidade e dispensa sem disputa. Sim, quando vocês e o troco, podemos criar novas demandas na página do novo divulgador. Então, o que que acontece? Quando você recebe um DFD, você tem condições de destrinchar. A gente fez uma aula dessa mostrando como que fazia com aquele item lá. Então, você tem uma classe. Você tem lá a classe de
Eu sempre vou falar material despendente, que é o que vem primeiro na minha cabeça. Aí você vai pegar aquela classe, você vai destrinchar nos itens, entendeu? Você vai colocar os itens lá. Aí, vamos supor, aquele valor remanescente, você pode colocar outros itens, ou você pode criar uma nova contratação com o valor restante para outros itens, que estão já previstos lá no seu PCA, mas que na hora de você executar, você não executou necessariamente para os itens daquele PDM ou daquela classe, você executou para outros, você vai motivar no seu processo administrativo, e quando for fazer uma comparação do planejado com o executado, em relação ao valor, tudo bem, vai estar tudo certo, mas em relação ao tipo de coisa que você adquiriu, você vai saber que no momento que você estava fazendo aquela execução, você teve uma execução um pouco diferenciada, porque você alocou aquela verba para uma outra demanda, certo? Gente, vou adiantar um pouquinho e daqui a pouco eu volto mais para as perguntas, tá bom? Não, eu fico aqui, já são 2h30. Ah, meu Deus, Patrícia vai me matar. Tá. Então, nas hipóteses desse artigo, as alterações do plano de contratações serão aprovadas pela autoridade competente. Beleza, fechou. Como proceder no novo DC? Aí eu trouxe aqui, a gente já conversou sobre esse envelopinho, né? Várias vezes, mas eu trouxe aqui mais uma vez para alertá-los de que, a partir do momento que esse envelopinho for aberto, vocês não conseguem mais devolver essa contratação, tá? Então, isso aqui é mais um alerta, mais uma vez, para que vocês só abram esse envelopinho quando vocês forem realmente proceder à execução da contratação, tudo bem? Enquanto vocês não tiverem certeza que essa contratação está ok, redondinha, pronta para ser executada, não recebam o envelopinho. E aí, tem algumas pessoas tirando dúvidas do seguinte: eu não estou conseguindo também devolver minha contratação. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí vocês vão ter que observar o seguinte: talvez vocês tenham artefatos vinculados. E aí lá fala, essa contratação está em preparação. Aí, o que significa estar em preparação? É assim, ó, vamos pensar o seguinte: você tem a sua contratação lá, tá? Essa contratação, ela precisa de um ETP, de análise de riscos, de um termo de referência e dos artefatos que fazem parte dessa contratação. Quando você vai dar uma olhadinha lá no seu novo divulgação de compras, você descobre que a área demandante já começou a trabalhar nessa contratação. Então, a área demandante, por exemplo, ela já fez o ETP. E aí, o que ela fez? Ela começou a fazer esse ETP e ela sinalizou para você, área de compras, o seguinte: área de compras, eu já comecei a fazer o ETP. E aí ela vai e coloca o rascunho do ETP ali, para te sinalizar que ela já está trabalhando naquela contratação. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Quando tiver algum artefato vinculado a essa contratação, você também não vai conseguir devolver. Então, nestes casos, vocês vão ter que pedir para a área demandante desvincular esse artefato para poder devolver essa contratação, tá bom? Então, vocês vão observar que o status, a situação dela é preparação, tudo bem? Aí, como que vocês vão fazer? Vão ligar para eles e falar assim: pessoal, entrem lá, por exemplo, no caso do ETP, tá? Mas a lógica é a mesma, tudo bem? Vocês vão falar assim, ó, lá onde tem número da contratação, vocês vão lá na contratação que está vinculada, é só apertar o xizinho. Apertou o xizinho, vai desvincular, perfeito, vai lá aonde estava 1, 2, 3, 4, vai voltar para o 0 e pronto. Mas, Vanessa, como que eu sei qual é o artefato? Na hora que você passa o mouse aqui nessa bolinha, ele te diz exatamente qual é o artefato e qual é o número desse artefato, tá bom? Então, aqui é só para alertá-los e para vocês saberem que também não só aqui está com o envelopinho aberto, mas aqui tem artefato vinculado não consegue devolver. Vamos lá. Dispensa que surgiu para uma contratação pontual que não foi lançada no PCA 2025 pode ser incluída na contratação no PCA de 2025? Sim, acho que eu entendi o que você quis dizer, né? Então vamos lá, vamos fazer um adendo aqui antes da gente entrar no passo a passo. Pessoal, o artigo 15 do decreto, ele fala sobre o período de execução, tá? Eu até pedi a Camila para ela acrescentar o artigo 15, ele vai entrar logo depois, vou colocar no material para vocês, tá?
Então, o artigo 15, eu vou compartilhar aqui a tela do decreto com vocês, ele fala que 6768, vou pegar aqui o número do decreto, peraí. 67689. 689. Ah, obrigada. Meu Deus, nós temos uma pessoa maravilhosa participando aqui, gente. Prestígio, hein? Nossa. Meu Deus, que pessoa. Que prestígio. Tudo bom, Andréia? Tudo bem, menina? É de você que eu tô falando. Admirando disso. Caramba, que honra. Vamos dar uma olhadinha aqui no decreto, que o decreto é a nossa melhor fonte de consulta, viu? Toda vez que vocês tiverem dúvida, consultem o decreto. Então, olha só, aqui no artigo 15, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Ó, durante o ano de sua execução, o PCA poderá ser alterado por meio de justificativa e autorizado e aprovado pela autoridade competente. E aí, o plano deve ser atualizado e aprovado pela autoridade competente e será disponibilizado no PNCP conforme o observado no artigo 13. Aí, o artigo 13 fala que ele vai ser disponibilizado automaticamente, tá certo? E que tem que colocar o link lá no site de vocês com o endereço do PNCP. Então, ele pode ser alterado, porém, por meio de justificativa e aprovação da autoridade competente. O que isso quer dizer? Surgiu uma demanda pontual que não estava no PCA. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir essa demanda. Aonde? No PCA. Então, eu vou lá no ano de execução e insiro essa demanda. Aí o PCA vai me dizer o seguinte, mas a data que você está colocando é de execução, é isso mesmo? Você vai falar, é isso mesmo, é isso que eu quero. Vai passar por todas as instâncias, vai passar pelo setor de contratações, vai passar pelo seu ordenador e ele vai inserir, inclusive, mediante justificativa, porque lembra que está fora daquela janela de alteração? Então, quando ele vai aprovar, ele coloca a aprovação e lá embaixo ele vai colocar uma justificativa. Então, você vai fundamentar o porquê que essa alteração ela está entrando fora do planejamento, tudo bem? Então, é possível, sim, mediante a justificativa e a aprovação da autoridade competente. Então, você não pode chegar lá no novo divulgação de compras e lançar uma contratação, porque essa contratação ela não vai entrar no PCA, tudo bem? Você precisa colocar ela no PCA, até porque, para você fazer o seu ETP, por exemplo, você precisa indicar onde que ela está no PCA. Então, você vai ter que lançá-la no PCA, ela vai passar pelo seu ordenador de despesas, ele vai aprovar, ok, passou pela sua autoridade competente, aí sim você procede à contratação. Tá certo? Boa tarde. No caso de uma contratação que foi feita a execução no novo DC, mas o fornecedor não entregou, temos que fazer uma nova contratação. Não consigo editar a contratação que já executei. Ok. Se lanço de novo um DFD no PCA, fica duplicado, certo? A solução é lançar direto no novo DC sem vincular a uma contratação no PCA? Sim, nesse caso, o que acontece? Aí você está repetindo o seu certame, né? Mas, por exemplo, se o fornecedor não entregou, você tem outros atributos. Aqui eu não entraria nessa seara, mas, por exemplo, você pode chamar o segundo fornecedor, aí teria que ver qual é o seu caso específico, né? Porque, por exemplo, você fez uma contratação, aí o fornecedor entregou. Se você esgotou todas as instâncias, e aí você vai ter que fazer de novo aquela contratação, por exemplo, foi um fornecedor único, só teve um ganhador, um vencedor lá, não teve mais ninguém, só competiu uma pessoa, e ele não entregou. E aí você vai ter que repetir o certame, aí você tem que ver de acordo lá com que tipo de certame você fez, se é pregão, como que é que funciona, se era dispensa, se era inex. E aí sim, você vai fazer, vai criar uma nova contratação, porque ela já está lançada no seu PCA, e você vai fazer direto no DC. Aí você não precisa lançar no PCA, porque é uma repetição de um certame, tudo bem? Aí ela não vai ficar vinculada, mas você vai mencionar no seu processo administrativo que esse processo refere-se à contratação anterior XPTO, que foi frustrada, restou fracassada, deserta. Aí serve para fracassado, para deserto, para anulada, para revogada, enfim, para todos os casos em que a contratação anterior não foi vindoura, não deu certo, não foi legal, e aí vocês estão repetindo um procedimento, tá? Seja ele qual for, concorrência, pregão, dispensa, inexigibilidade, qualquer certame
que você teve itens fracassados. Ah, eu tive 5 itens, fiz uma licitação, tive 5 itens fracassados. Aí você vai obedecendo a 14133, o que ela diz ali de como que deve ser repetido esse certame, de como que deve ser feito, obedecendo os trâmites da lei, você vai repetir, e o procedimento no sistema é criar uma nova contratação, sem necessidade de passar pelo PCA, porque ele já está lançado no PCA esses valores lá no seu DFD. Vai pegar o DFD anterior, vai replicar dentro do seu processo, vai destacar os itens ou o valor referente, vai fazer um novo termo de referência, enfim, vai seguir os trâmites que você tem que seguir. Beleza? No vídeo 1 da semana do PCA, Renato usa a seguinte frase: compra de utilidade pública não precisa estar no PCA, não é executada à luz da nova lei de licitações, contratos. Meu órgão precisa atualmente fazer uma contratação de fornecimento de energia. Não, não, vamos lá. Calma aí. Não, a compra de utilidade pública não precisa estar no PCA, não é executada à luz da nova lei de licitações. Energia, abastecimento de água, esgoto, serviço de utilidade pública. Estou confuso. Não creio que foi isso que ele quis dizer. Existiu um decreto que trouxe essas execuções, eu não vou lembrar agora o número do decreto, depois eu posso te colocar aqui, que até 31 de dezembro do ano passado, se eu não me engano, ou do ano retrasado, essas contratações elas deveriam ser renovadas, sim, à luz da 14133, e elas são, se eu não me engano, dispensa ou é inexigibilidade. A Andréia está aí, pode me salvar. Luz e água e esgoto, Andréia, é INEX? Ih, será que a minha universitária fugiu? E aí, essas contratações, elas vão ser, é um contrato continuado, né? Ele é um contrato de fornecimento continuado. Então, por isso que ele não vai estar ali, porque é uma despesa que o seu órgão, ele já tem o seu setor financeiro, ele já tem um provisionamento anual para isso aí. Então, não tem disputa, não vai ter uma pessoa que vai estar lá esperando para saber o que você vai contratar de água, de luz. Então, não é que ele não é feito pela 14133. Ele é sim. Vocês faziam pela 8666, e aí passou esse período que vocês poderiam fazer, aí tinha um decreto. Eu vou recordar, vou recuperar esse decreto e coloco aqui para você no chat, tá bom? Oi, Vanessa, Oi, Michele, vê se é o decreto 67885, de 15 de agosto. Gosto. É ele mesmo. Ele fala sobre o regime de transição. Aí É o tem artigo ótimo. 5º. isso, os contratos em que a administração for parte usuária de serviço público celebrado por prazo indeterminado, como água, luz, né? Aí Isso. serão extintos e sucedidos por novas contratações de acordo com a 14133 até 31 de dezembro de 2024. Esse prazo que você estava falando, né, Vanessa? Que finalizou-se no Isso. final, agora Isso, no... finalizou no final do ano passado. E Isso. aí, o que ele falou? Eu acredito que ele tenha explicado exatamente isso, que esses tipos de contrato, por eles serem por prazo indeterminado e não tem uma disputa e tal, aí eles são feitos e celebrados com a concessionária, né, que presta esse tipo de serviço, e eles são por prazo indeterminado. Então, você mudou da lei antiga para a nova lei e pronto. E aí não precisa realmente estar no PCA. Beleza? Gente, obrigada. Valeu. Sempre bom ter alguém para dar cola, né? Boa tarde. Posso inserir prorrogação de contrato no PCA? Então, nós falamos sobre isso. Prorrogação de contrato não é para ser inserida no PCA. A prorrogação de contrato ela é feita pelo setor de orçamento do seu órgão, tá? Então, assim, a indicação nossa aqui da SGGD é que não seja inserida. A gente explicou lá que os objetivos do PCA, dentre eles, é sinalizar o mercado fornecedor, né? E o mercado fornecedor, quando você sinaliza uma prorrogação de contrato, você não está motivando ali uma nova contratação. Então, quando você vai fazer a contratação, você coloca essa contratação. Vou fazer uma contratação de 5 anos para fornecimento de cooperagem.
Aí você vai colocar lá essa contratação. Aí aquele estabelecimento que trabalha com esse tipo de serviço, ele vai olhar e vai falar, opa, que legal, tem essa contratação. E aí as prorrogações, você vai colocar lá 1 ano prorrogável por 5 anos, por exemplo. Aí as prorrogações, quem vai lançar, vai sinalizar que precisa desse dinheiro para fazer esse provisionamento na lei orçamentária, é o setor financeiro do seu órgão. Tudo bem? Por quê? Porque ele não tem necessidade de você colocar isso no PCA e sinalizar uma falsa expectativa aos fornecedores de que vai haver uma nova contratação, sendo que é apenas uma prorrogação. Tudo bem? Então, tem uma parte do vídeo na aula 1 mesmo, que a gente falou sobre prorrogação, tá? Tá tudo bem explicadinho lá. O que acontece com itens fracassados? Eu já respondi. Existe necessidade do DFD para alienações. Essa eu vou ficar te devendo, tá? Eu não vou saber te responder agora de pronto, mas depois eu volto aqui. Paty, me ajuda a gravar essa pergunta sobre alienações, e aí depois eu trago a resposta. Considerando a partir de julho, os setores de contratação deverão elaborar relatórios de riscos. Ah, tá. Sim, a gente pretende fazer, sim, uma oficina sobre relatórios de riscos, mas no dia 1 do PCA eu também falei sobre relatórios de risco, tá? Foi feito lá uma explanação, acho que você pode dar uma olhadinha lá e ter pelo menos uma ideia do que te aguarda, tá bom? Considero que as alterações previstas no decreto para o PCA após publicação, quais seriam alterações que justificam, de fato, a necessidade de alteração do PCA? Às vezes percebemos que muitos estão inserindo demandas que surgiram agora e que, no meu entender, estariam descaracterizando e alterando a proposta do PCA, quase que de maneira infinita. Então, o usuário desconhecido aparece para mim. O que eu te falo, assim? Nós estamos no primeiro ano, né, do PCA. Então, eu acredito que é um pouco normal. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo a usar. E aos poucos as pessoas vão entender que o planejamento ele é necessário, ele faz parte. E quem vai auditar isso, quem vai entender se essas intervenções estão sendo ou não boas ou não, é o próprio Tribunal de Contas, né? Porque o Tribunal de Contas, ele indica a utilização do PCA, e eu acredito que ele também uma hora ele vai dar uma olhadinha disso mais perto. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitos órgãos querendo fazer dar certo, sabe? A gente atende aqui muitos órgãos, eu tenho um controle bem de perto do PCA, eu realmente, mais ou menos, até sei quais órgãos que fazem muita alteração e quais que não fazem tantas. E outro dia até o Luiz, não sei se ele está aqui, mas o Luiz virou para mim e falou assim, de duas uma, né? Ou eles não fazem ou eles deixaram de lado, lançaram lá e nunca mais mexeram. Eu falei, credo, Luiz, nem tinha pensado nisso. Porque assim, a gente até fica na dúvida, né? Porque talvez, será que esses órgãos que fazem tanta alteração, eles não estão querendo fazer até dar certo? Então, assim, eu penso isso, sabe? Eu acho que a gente está no início, eu vejo muita gente querendo fazer dar certo, a gente tem atendimentos aqui que as pessoas realmente elas estão empenhadas, elas estão super preocupadas, e eu acho que esse ano de 2026, muita gente vai corrigir as coisas que deram errado em 2025, e a gente tem a tendência de, em 2026, ter uma execução melhor do que a de 2025. Esse exemplo do DFD de 1 milhão, gente, o que a gente viu de pergunta da outra vez, não tá no gibi. Era muita gente que fez DFD grandão e queria partir. Então, agora eu acho que as pessoas não vão mais fazer assim, elas entenderam que um DFD de 1 milhão não é planejamento, por exemplo. Entendeu? Então, acho que o sofrimento que agora as pessoas estão tendo para executar vai melhorar e esse ano nós já vamos elaborar para ter um PCA melhor em 2026, tá? Meu Deus, Patrícia, você não vai me cortar, não? Gente, pera, faltam 9 minutos. Não, mas olha, eu vou mostrar para vocês verem o que a gente fez, que ficou muito legal. Ó, para aí, rapidinho. Deixa eu só passar aqui. Olha só. Aqui nas alterações de DFD, a gente fez tipo como um passo a passo mesmo. Então, ó, solicitar para a autoridade competente devolver a alteração. Então, ficou aqui, ó,
clique em devolver. Ah, eu preciso falar isso aqui com vocês, rapidex. Ó, vamos lá. Qual a diferença entre os perfis PCA Autor e PCA Autor G? Isso também foi colocado lá na oficina do dia 5. Eu falei sobre essa diferença. A gente teve uma agenda com o pessoal e o pessoal não sabia a diferença. Então, isso aqui é importante, tá? É importante para vocês saberem e é importante para vocês diferenciarem. Vamos lá. PCA Autor é o ordenador de despesas de uma UASG. Então, se o seu ordenador é PCA Autor, ele só vai autorizar da sua UASG, da UASG que ele está vinculado. O Autor G, então, olha só, qual é a diferença? Estão vendo aqui? Selecione o contexto do PCA e termo a ser pesquisado, ele só tem duas janelinhas aqui. O PCA Autor G, ele tem uma janelinha a mais, que é o ASGs. Então, o PCA Autor G, ele é a autoridade máxima do órgão. Ele é o secretário, ele é o reitor, entendeu? Ele é o dirigente do órgão, ele é a autoridade máxima do órgão e ele pode aprovar não só a da UASG do autoridade máxima, como a de qualquer UASG daquele órgão. Tudo bem? Então, isso é diferente. Esses dois perfis são diferentes, tá bom? Então, quando é autor, perfil PCA autor, ele só aprova dentro daquele feudozinho que ele manda ali, daquela UASG. Mas quando ele tem um perfil PCA autor G, ele ordena, ele autoriza qualquer UASG daquele órgão ali, tá? Então, eu trouxe aqui porque isso trouxe uma dúvida. As meninas falaram, acho que era melhor a gente dar uma conversada com eles. Isso já foi explicado na aula 5, mas está aqui para vocês. Belezinha? Tá. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu tenho só mais 5 minutos, mas o passo a passo está tranquilo. Está bem explicadinho. Aqui, ó, em cima, tem todo o passo a passo, assim, com todos os caminhos que vocês têm que seguir, tá? Bem explicadinho mesmo. Clique aqui, faça assim, faça assado, vem aqui, sai, vai, volta, anda. Se não ficar claro, a gente pode conversar sobre isso na próxima oficina, tá, Paty? Combinado. A gente ainda Eu não tem fiz. uma data definida ainda, né, do próximo Tira Dúvidas do PCA especificamente, porque do credenciamento é mantida a agenda, tá? O que a gente pode fazer é uma edição extra, né, se for o caso, se a gente perceber a necessidade aí de ocorrerem ainda as dúvidas, se estiverem persistentes, a gente faz uma edição Tá. extra. Mas eu queria terminar de falar aqui no chat, pode? Claro. Tá. Aí a pessoa colocou assim, ó, reforço ainda que estamos usando os relatórios do PCA de todas as UASGs para uma pseudo-integração. Cara, você tem esses dados em dados abertos. O Luiz está aí, se o Luiz estiver aí, eu vou marcar o Luiz nessa pergunta aqui, porque o Luiz pode te passar. Ai, o Luiz não... Ah, tá aqui, achei ele. Vou marcar o Luiz aqui, porque você tem isso em dados abertos, e você pode pegar, não sei quem foi que falou, tá? Mas você pode pegar, esses dados são livres, são de livre acesso. Então, você pode pegar esses dados e você pode pegar via API. Você não É o precisa pegar... Marcos, da reitoria da USP, Marcos Santiago, ele assinou. então tá. Você pode pegar via API, você não precisa ficar pegando de Excel, entendeu? Que aí você pega até os dados com mais certeza, né? Dados mais fidedignos, tá bom? Beleza? Então tá. Artigo 5º. Os contratos em que a administração por parte como usuária de serviço público celebrados para determinadas deverão ser extintos. A Mi colocou aqui. No caso de um novo contrato por 5 anos, coloca o valor previsto para 5 anos. Se você já está fazendo ele de 5 anos, você vai colocar o valor total do contrato, beleza? Mas você pode combinar com o seu setor orçamentário dentro da sua instituição e ver o que eles acham. Isso depende da gestão, tá? Se o seu setor orçamentário falar para você assim, não, coloca só de 1 ano, porque o de 5 anos você vai sinalizar para o mercado fornecedor, no seu PCA. Então, a pessoa que é do mercado fornecedor vai falar, eles estão querendo contratar
esse serviço aqui e o valor montante da licitação vai ser esse. Mas quando for mandar para a LOA, eles vão colocar o valor de um ano, porque eles vão precisar daquele valor para um ano, tudo bem? Então, isso tem que estar finalizado no seu planejamento, quando você for passar para o seu setor orçamentário, o seu PCA, beleza? Então, você tem que lembrar, eu preciso desses dados para quê? Para sinalizar para o mercado fornecedor e para mandar para a minha LOA. Então, eu preciso de duas uma. Se eu colocar no meu PCA 5 anos, porque eu vou sinalizar o meu mercado fornecedor, como que vai ficar a minha LOA? Entendeu? Então, você tem que combinar com os russos. Não dá para você colocar esse valor de 5 anos, e aí, quando o seu orçamento for pedir, vai pedir para 5 anos, vai superavitar o valor, né? Então, é isso. Boa tarde. Após a última alteração legal do PCA, na quinzena após LOA, é necessário alterar um DFD já aprovado apenas para alterar o valor? É necessário alterar um DFD já aprovado. E fora o valor, sempre é preciso alterar o DFD depois de aprovado, caso ele não... Não, ó, eu acho que isso aqui eu já respondi, tá? Você não precisa adequar o seu plano ao seu planejamento. O planejamento, a execução ao seu planejamento, tá? Você fez um planejamento, seu planejamento foi feito, ok, agora você está na execução. Se toda vez que você for fazer uma execução, você tiver que voltar lá no planejamento para ele ficar bonitinho, você nunca vai saber se o que você planejou e o que você executou está certo. E aí, você nunca vai rumar a um planejamento próximo à sua execução. Tá bom? Então, não é preciso. Caso o DFD tenha sido realizado somente por classe e a contratação foi realizada por meio de dispensa sem disputa, precisa realizar a alteração do PCA? Não. Ou a edição da contratação direta no novo divulgador de compras, já substitui a alteração. Você pode alterar direto no novo DC. Sobre a contratação de utilidade pública, que o colega mencionou assim, cita que a contratação é feita através da lei NROC. Gente, ó, vou ter que ouvir essa parte do coisa, tá? Vanessa, boa tarde. Tem vários DFDs na mesma contratação. Beleza. A maioria deles serão cancelados. Posso desvincular? Pode, deve. Se eles vão ser cancelados, não vão ser adquiridos, ele está inflando o seu PCA. Ele está colocando no seu PCA algo que não existe, né? Se eles vão ser cancelados. Então, você pode. Agora, isso deveria ter sido feito quando da publicação da LOA. Você só descobriu agora que eles vão ser cancelados porque teve alguma mudança aí na sua administração, por algum motivo, você vai justificar lá, no momento de devolução, você vai deixar tudo registrado, aí tirar os DFDs e vai excluí-los. Mas isso aí depois vai ter que ser aprovado pela sua autoridade competente, tá bom? Boa tarde. O que fazer com as contratações que foram planejadas e aprovadas, mas não serão executadas esse exercício? Sim, não precisa ajustar o PCA, você vai fazer o relatório de risco, tá bom? Mais para o final do ano. Existe a necessidade de elaboração do FD para alienações? Eu já falei que eu vou responder depois. Boa tarde. Caso o órgão tenha planejado no PCA ano passado a contratação de cursos para capacitação com um só DFD, é o que eu falei do DFD de 1 milhão. Está errado, como você disse no início, certo? Sim. Como já estamos no ano de execução, há algo que possa ser feito? Então, o ideal é que para o ano que vem vocês já façam correto, né? Se vocês fizeram esse valor alto e vocês conseguirem repartir isso e fazer um planejamento para esse ano, vocês quiserem devolver a contratação para vocês terem isso planejado, ok, façam. Conversem entre vocês, vejam se é o mais indicado dentro da organização de vocês. Se não, vocês podem pegar esse DFD que já está publicado e irem replicando na medida em que vocês forem fazendo as contratações. Tudo bem? Das duas formas, não é o certo. O certo é fazer o planejamento, mas é o que eu falei antes. Vocês já aprenderam e agora para 2026 vocês vão ficar ok e vão fazer da forma certa, entendeu? O ideal é que vocês tentem ver se conseguem fazer um planejamento ao longo de 2025, a gente está em abril ainda, né? E façam essa devolução com a justificativa e repartam esses DFDs tantos quantos forem necessários, com um planejamento devido, certo? Então, é isso.
Paty, 2 minutos, hein? Né? Falta só uma pergunta, não é isso? Acho que nesse Entrou? caso, Deixa eu ver. a Não, eu Bruna não vi já que tinha entrado uma pergunta. Para entrou. realizar uma contratação não prevista no PCA e devidamente justificada, é necessário criar um DFD dentro do PGC. Isso aí. Para a criação de uma nova contratação, isso. Ou basta criar uma. Não, é necessário fazer dentro do PCA. A sua primeira afirmação está correta.